Mas eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 15 até o verso 23. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos estar orando. Fechem os olhos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, pedindo nessa noite para que o Senhor abençoe a palavra dessa noite, que o Senhor ilumine os nossos corações para entender a Tua Santa Escritura, meu Deus. Me usa como Tua boca para falar somente o que o Senhor quer nessa noite, e que o Senhor possa fazer com que essa palavra acerte os corações de todos que estão aqui presentes hoje, meu Pai. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. É a primeira vez que eu venho aqui, pelo menos, para ministrar a palavra, né? Eu já vi uma vez, eu já toquei uma vez, não foi isso? No culto de juventude. E, geralmente, antes de eu começar a exposição do texto em si, eu falo algumas coisas introdutórias, que é para a gente conseguir entender melhor o que vai ser falado aqui. Então, a carta de Paulo aos Colossenses, ela foi escrita por volta do ano 60 e do ano 62 depois de Cristo. E ela faz parte de um conjunto de 4 cartas que a gente chama de cartas da prisão. Por quê? Provavelmente essas 4 cartas, aí junto com Filipenses, Efésios e Filemão, Paulo escreveu enquanto estava preso em Roma, né? Tem alguns indícios, inclusive indícios textuais, de que provavelmente essas cartas foram escritas no mesmo período, até porque são temas relativamente parecidos, assuntos relativamente parecidos, inclusive o Filemão, que era da igreja dos Colossenses também, né? Efésios, aí praticamente na mesma ordem, trata de alguns temas que Colossenses vai tratar. E Paulo escreveu essa carta enquanto ele estava preso em Roma. E ele escreveu essa carta com um propósito, pelo menos o mais importante desses propósitos, foi combater um conjunto de falsos ensinamentos que estavam surgindo ali pela cidade de Colossos e que estavam infiltrando aquela igreja. Que ensinamentos eram esses? A gente não sabe sistematizar direito o que Paulo estava combatendo, mas a gente sabe dizer que era uma espécie de mistura de culto judaizante com as religiões de mistério da Grécia Antiga. Então, eles meio que misturavam crenças judaicas com crença em deuses pagãos, adoração a anjos e esse tipo de coisa. E, relativamente,
esses falsos ensinos estavam adentrando na igreja dos Colossenses. Então, Paulo escreve essa carta principalmente para combater esses falsos ensinamentos. E o interessante dessa passagem específica, aqui bem no iniciozinho da carta, é que grande parte dos estudiosos, eles reconhecem essa passagem como um trecho de um hino que Paulo está citando. Ou seja, não é necessariamente um verso autoral dele, mas ele estava citando um hino que era cantado nas igrejas, pelo menos nas igrejas aí que ele tinha plantado ou que ele circulava. E isso não é tão incomum assim com Paulo. Ele costuma citar poemas, né, e hinos nas suas cartas como forma de ensinar. O próprio texto de Filipenses 2, ali de 5 a 11, é um outro exemplo de um hino que provavelmente ele está citando, um hino muito mais antigo até da conversão do que a conversão dele. E esses hinos, eles não têm necessariamente uma rima, até porque se eles tivessem, eles estão em outro idioma, não ia dar para capturar tanto assim, porque não foi escrito em português. Mas o judeu, ele não pensa em rimas como nós pensamos. Geralmente a gente rima por associação de palavras que são parecidas, os sons das palavras, né? Mas vamos dizer que o judeu rima por ideia. Ele geralmente repete a mesma ideia de várias formas diferentes. A gente pode até encontrar isso em vários salmos. Aqui um salmo bem famoso, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Aí ele vai e repete a mesma ideia. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. É basicamente a mesma coisa falada. Ele pode até ampliar essa coisa, mas ele está repetindo, né? É uma espécie de paralelismo. E, de certa forma, a gente percebe isso algumas vezes nesse trecho. E é importante Paulo ter usado um hino nesse texto, porque, querendo ou não, o hino ele fixa mais na nossa cabeça. É muito mais fácil lembrar uma música de 2 minutos e meio do que uma pregação de 2 horas, né? Então, é um ótimo recurso para ensinar. E Paulo usa a estrutura desse hino aqui como base para todo o argumento dele contra esses falsos ensinos que ele vai discorrer no restante da carta. Então, o texto que a gente acabou de ler não é necessariamente são argumentos contra esses falsos ensinos, mas sim, vamos dizer, a base teológica de Paulo para combater esses falsos ensinos. E esse hino ele vai até o versículo 20 ali, e do versículo 21 até o 23 é uma aplicação bem geral que Paulo faz para a própria igreja dos Colossenses do que ele acabou de falar. Dada a introdução, vamos para a exposição do texto. Recentemente, ou não tão recentemente, né, saíram umas notícias meio esquisitas de um ex-comediante até bem famoso no nosso meio, né, no meio cristão. Ele declarou algumas coisas bem, falou algumas coisas sobre Jesus, sobre o Evangelho, pelo fato dele ter se desviado da presença do Senhor. Ele falou umas coisas que eu nunca vi algum desviado falar na minha vida. Até me assustei, meus olhos ficam meio esbugalhados quando eu ouvi aquilo. Mas eu percebi um certo padrão que parecia que ele estava querendo bater num evangelho que não era muito bem o evangelho que eu tinha lido na Bíblia, entendeu? E automaticamente uma falsa percepção do evangelho é uma falsa percepção da principal pessoa que é o alvo da fé cristã, que é o próprio Cristo. E é exatamente sobre isso que Paulo vai falar aqui nesse hino. Ele vai falar sobre várias características, eu coloquei aqui fatos, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Pelo menos, enumerei aqui 9 coisas que ele fala, 9 fatos que ele fala sobre Jesus. E logo no início do verso 15, ele vai falar aqui o primeiro fato sobre Jesus. A parte A do verso 15 vai dizer assim, que Jesus é a imagem de Deus. Acompanha comigo. Ele é a imagem do Deus invisível. E pensa comigo, é difícil você falar o termo imagem de Deus e você não lembrar do texto de Gênesis, né? Não é um termo que aparece assim com tanta frequência na Bíblia, e o texto de Gênesis é bem marcante para esse termo. E essa expressão é usada para Deus quando Deus cria, é usada para Adão quando ele é criado por Deus. Adão foi feito à imagem de Deus, mas o texto de Gênesis vai seguindo e conta que Adão pecou e então ele corrompeu a imagem de Deus, e isso passou para o resto da humanidade,
porque ele era representante dessa humanidade. E essa imagem foi escurecida. Mas aqui o texto, ele está dizendo que Jesus é a imagem de Deus, só que sem o pecado de Adão. Ao contrário de nós, ele representa 100% aquilo que Deus é. O texto está falando exatamente isso, que Jesus, diferente de Adão, que pecou e teve a imagem de Deus que ele portava corrompida, Jesus não tem corrupção na representação dele do que é Deus. Ele literalmente é Deus invisível, visível aos olhos humanos. É até às vezes legal a gente dar alguns exemplos humanos para a pessoa pelo menos pegar a ideia de como Deus é, de como Deus ama, né? Poxa, nós temos o amor dos nossos pais, dos nossos parentes, então o amor de Deus é muito maior do que isso. Se os nossos pais, se os nossos amigos cuidam da gente, Deus cuida muito mais. São exemplos bons, mas querendo ou não, são exemplos falíveis, porque os seres humanos são falhos. Mas essa é a diferença de Jesus para os outros seres humanos. Ele não tem falhas, então ele é representante 100% daquilo que Deus é. E sendo a perfeita imagem de Deus, ele também representa o perfeito governo de Deus sobre todas as coisas. Que nos leva ao segundo fato, que ainda está no verso 15. A parte B diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Tem uma certa confusão aí, geralmente a gente pensa, então Jesus ele foi criado, mas foi o primeiro. Não necessariamente sobre isso que o texto está falando. A primogenitura aqui, ela dá um foco muito mais na herança que Jesus recebeu do Pai. Ou seja, que Jesus tinha direito a toda a glória e a autoridade que o Pai tem para governar todas as coisas. Então, o texto não está querendo dizer quem veio primeiro, quem veio depois. Está focando de que Deus deu autoridade para o seu Filho de governar todas as coisas assim como Ele faz. E é exatamente isso que significa a imagem de Deus. Geralmente nós pensamos imagem de Deus num sentido muito mais filosófico, né? Aquele negócio de que Deus comunica algumas coisas para nós. Isso não é necessariamente mentira, mas o texto, logo depois que fala que Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, manda o quê? Eles cuidarem do jardim, ou seja, como Deus cuida de toda a criação, uma espécie de representatividade. E não tem ninguém que representa melhor esse governo, esse cuidado de Deus com todas as coisas do que o próprio Jesus Cristo. Ele governa todas as coisas, ele recebeu isso por autoridade, né? Ele faz valer de verdade o título imagem de Deus. Terceiro fato sobre Jesus, a gente está no verso 16 agora, acompanha comigo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E o texto ele vai escalonando um pouquinho, né? Cada coisa que o texto fala sobre Jesus, que esse hino fala sobre Jesus, ele vai apresentando uma grandiosidade cada vez maior sobre a pessoa de Cristo. E aqui o texto fala não só que Jesus estava presente no ato da criação, como também que ele é o criador de todas as coisas. Jesus é o criador de todas as coisas. Era Deus ali dizendo haja e tudo sendo criado. O próprio haja de Deus. E nada do que nós conhecemos hoje teria existido se não fosse Jesus. Não é isso que o Evangelho de João diz? Que nada do que foi feito teria sido feito se não fosse por ele. Imagina se alguns irmãos aqui já acordaram bem ali na madrugada para ir trabalhar, já presenciaram algumas vezes, pelo menos, o sol nascendo. Aquela imagem linda, né? Deixa de ser tão linda assim por causa da... Está meio grogue ainda, né? Meio acordando. Se você não está trincado no café, você ainda está grogue. Mas, querendo ou não, é uma imagem linda. Ou então, já subiu uma montanha, já fez trilha, já foi orar no monte, viu aquela imagem da natureza bonita. Nada disso existiria, nem você para contemplar essas coisas existiria se não fosse Jesus tendo criado todas as coisas. Jesus é um artista de ponta, né? Tem um livro chamado Arte e Fé. Ele, pelo menos em português, ele é um pouco recente.
e ele fala uma coisa que me fez refletir um pouco, né? A gente faz tanto discursos intelectuais sobre Deus, mas a primeira apresentação que a Bíblia faz sobre Deus é dele como um artista, né? É ele criando todas as coisas com aquela beleza toda, com aquela sabedoria imensa. E qualquer criatividade que eu e você possa ter, não chega nem perto da criatividade suprema, que é a criatividade de Deus. Afinal, eu e você, a gente precisa de papel, de caneta, de um instrumento. Nós precisamos, sei lá, de uma pedra para esculpir alguma coisa. Mas Deus fez todas as coisas do nada. Ele fez do nada. Sabedoria que impossível ser superada. E o texto ele ainda continua ainda no verso 16, e ele vai mais longe ainda. Ele vai dizer que Jesus Cristo não só criou todas essas coisas que nós conseguimos ver, mas também que ele criou todas as coisas que nós não conseguimos enxergar a olho nu. O texto fala que ele criou os principados, as potestades, as soberanias, os tronos. Ele criou os anjos, os querubins, os serafins. Ele criou o mundo espiritual. Tremendo o poder de Cristo, não é verdade? Criou todas as coisas, criou a natureza maravilhosa que nós conseguimos enxergar e criou coisas tão belas e tão excelsas, vamos dizer assim, que nós, com o nosso olho nu, nem conseguimos enxergar. Pelo menos não por enquanto. Pelo menos não por enquanto. Quarto fato sobre Jesus, no verso 17, parte A. Ele é antes de todas as coisas. E aqui é só um jeito, né? Creio eu que é só um jeito bem judaico, bem aquele background cultural de Paulo, um jeito bem judaico de dizer que Jesus é eterno. A gente não tira essa informação do nada. Por exemplo, o profeta Daniel, ele chama o próprio Deus de ancião de dias, no capítulo 7 do profeta Daniel. Ou seja, o profeta Daniel está dizendo que Deus é aquele que é anterior a todos os dias. E é exatamente a mesma lógica que Paulo usa para se referir a Jesus Cristo. E ele simplesmente não joga essa referência do nada, porque o próprio capítulo 7 de Daniel, ele vai dizer que esse ancião de dias, ele entrega toda a sua glória e todo o seu reino a uma figura chamada Filho do Homem. Ainda ali no capítulo 7 de Daniel, se referindo claramente ao Messias, ao Cristo que iria de vir. Então Paulo, ele estava dando essa referência grandiosa que assim como Deus, o Pai, ele é eterno, o Filho também é eterno da mesma forma que o Pai. Estou indo muito rápido não, né? Eu vou falando rápido quando eu me empolgo. Quinto fato sobre Jesus. Verso 17 ainda, só que na parte B. Nele tudo subsiste. Aqui, Paulo está dizendo que Jesus é o sustentador de tudo. Ele é o sustentador de todas as coisas. Voltando ao exemplo do sol nascendo, né? Ou de qualquer outra coisa da natureza, a gente vê, poxa, o sol nasceu hoje, ele vai embora, amanhã, no mesmo horário, ele vai nascer de novo. A gente pode até não ver por causa das nuvens, mas ele vai estar lá. Poxa, chegou segunda-feira, hoje é domingo, daqui a 7 dias vai ser domingo de novo, né? Chegou de dia, mais tarde vai ser de noite, depois vai ser de dia de novo. E geralmente a gente consegue pensar nessas coisas como se fosse algo que Deus programou para fazer e ficou observando, igual a gente observa. Mas não é exatamente isso que o texto está falando aqui. A palavra de Deus ensina que as coisas funcionam em harmonia porque Jesus está sustentando essa harmonia o tempo todo. Se a gente ler esse mesmo versículo 17 ali na parte B, por exemplo, na nova tradução da linguagem de hoje, o texto vai traduzir assim: por estarem unidas com Ele, todas as coisas são conservadas em harmonia. Se você abrir a NTLH, vai estar escrito um jeito bem mais moderno, né? Mas eu acho que explica bem melhor do que simplesmente nele tudo subsiste. Ou seja, o que o texto está dizendo? Ele está dizendo que se não fosse Jesus, o sol que você viu nascer hoje, você não veria ele nascer amanhã, né? Você não veria o domingo se repetir daqui a 7 dias se não fosse Jesus sustentando todas as coisas. Não existiria lei da natureza se Jesus não estivesse sustentando as leis da natureza com as suas mãos. Elas iriam
deixar de existir como se fosse pó. Então, Jesus, ele sustenta todas as coisas. Por quê? Porque ele tem essa autoridade, porque ele é o criador de tudo. Ele recebeu essa autoridade do Pai para governar tudo. E quantas vezes isso passa desapercebido por essa visão automática da natureza que a gente tem, e a gente deixa de agradecer. Poxa, obrigado porque da mesma forma que ontem eu acordei hoje, obrigado porque a segunda-feira chegou de novo. Geralmente segunda-feira é o dia que a gente menos gosta, porque tem que começar a trabalhar de novo, né? Mas você só pode ir trabalhar, só existe um trabalho, porque Deus mantém tudo em harmonia. Porque Deus está sustentando a sua vida, está sustentando a vida de todos, está sustentando a vida do planeta, do universo, com a sua própria mão. Se ele simplesmente fechasse ela, tudo ia parar de existir. Jesus é o sustentador de todas as coisas. O sexto fato sobre Jesus que nós encontramos nesse hino está na parte A do verso 18. Jesus é o cabeça da igreja. Eu costumo falar na igreja, poxa, ninguém sai por aí para comprar pão e ver um corpo andando sem cabeça por aí, a não ser que você esteja na gravação de um filme de zumbi. Mas Paulo, ele geralmente usa a metáfora do corpo para falar sobre a igreja, né? E geralmente ele usa essa metáfora para falar sobre a unidade entre os irmãos, né? Geralmente, a maioria das vezes que ele fala corpo, igreja, ele está falando sobre isso. Mas aqui ele dá um outro foco. Enquanto em outras cartas o foco é, você não consegue ser igreja sem a outra pessoa, porque ela é um membro e você é um outro membro desse corpo. Ó, remédio da esposa. Tá bom, obrigado. Então, Paulo ele vai falando, você não consegue ser igreja sem um outro irmão, porque ele é um braço do corpo, você é o outro braço do corpo, o outro é a perna. Mas aqui, o foco do Paulo está na cabeça, porque a cabeça é governante de todo o corpo. Até os sentimentos que geralmente a gente costuma colocar na culpa do coração, não é ele que faz isso. Tanto a sua razão, as suas emoções, os seus pensamentos, vem tudo do cérebro. O coração é uma bomba de bombear sangue. O seu cérebro governa tudo, a cabeça. E da mesma forma que a sua cabeça governa todo o seu corpo, Cristo governa toda a igreja e sustenta ela da mesma forma que ele sustenta toda a criação, como foi mencionado no verso anterior. A primeira música que nós cantamos aqui, né, Estamos de Pé, ela só é possível ser cantada porque Jesus Cristo sustenta e governa a igreja, né? O Coliseu, ele não parou a igreja, os leões, né, a perseguição, ele não parou a igreja, não porque a gente é forte, a gente sabe fugir, não, porque Cristo sustenta a sua igreja como o cabeça e a cabeça da igreja. E a gente vai agora para o sétimo fato sobre Jesus, a parte B do verso 18. Jesus é o primogênito dentre os mortos. Se a gente ler essa parte B, né, ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas. De novo, a gente tem aqui a metáfora do primogênito, mas aqui o foco está sobre a autoridade que Jesus recebe de uma nova era que está se inaugurando, né? Ele morreu ali como uma morte simbólica como nunca houve antes. Foi o primeiro a fazer isso. Por quê? Por causa dessa morte, ele recebeu toda a autoridade, porque ele foi obediente. E ele recebeu a primazia de todas as coisas dessa nova criação que estava surgindo com a sua ressurreição. Ele, assim como é o primogênito da criação, ele é o primogênito da nova criação. Ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Não é isso? Lembra o milagre de... Foi Elias que ressuscitou o cara depois de morto? Foi Eliseu, na verdade. O cara caiu nos ossos dele e voltou à vida. Mas depois esse cara morreu um tempo depois. Lázaro demorou 4 dias, mas foi ressuscitado por Jesus. Lázaro morreu de novo. Mas Jesus, ele ressuscitou para nunca mais morrer. E, a exemplo de Jesus, é isso que vai acontecer com todos nós que cremos nele. Porque ele recebeu essa autoridade do Pai de glorificar o nosso corpo da mesma forma que o corpo dele foi glorificado.
Isso acontecerá conosco no último dia. O oitavo e penúltimo fato sobre Jesus. Jesus é Deus. Vamos ler o verso 19? Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Paulo aqui, ele vai dizer o que o início da carta aos Hebreus também já diz, né? Vai dizer que tudo aquilo que Deus é, habita de forma completa no corpo de Jesus. O livro de Hebreus vai dizer, né, que Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Enquanto pessoas buscam imagens, buscam ídolos para todos os lugares, seja um político, seja um cantor, seja uma pessoa que ela admira muito, seja ídolos de madeira, ainda tem gente que faz isso hoje em dia. Mas a imagem suprema de Deus, a representação plena daquilo que Deus é Jesus Cristo. Para que adorar outro homem se o Deus vivo de Israel se fez homem para ser adorado na igreja? Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Nele habita toda a plenitude da divindade. Paulo ele vai repetir essa mesma coisa no capítulo 2 ainda de Colossenses. E ao contrário de várias ideias que dizem por aí sobre Jesus, hoje está na moda falar de Jesus, né? Todo mundo quer Jesus no seu fã-clube porque vai conseguir mais fãs, vamos dizer assim, né? O grupo A fala que Jesus é muito legal, até o fã-clube até estraga, mas Jesus é legal. Mas ele não queria dizer aquilo tudo, Jesus nunca disse que era Deus. Jesus era só um homem muito inteligente, já ouviu essa? Jesus é só um cara sábio, um homem elevado, mais elevado que outros homens. Jesus era até poderoso, mas igual a Deus não. Mas aqui, se não estava óbvio em todos os outros fatos anteriores, né, que essas coisas só podem ser atribuídas a um que é Deus, Paulo aqui deixa escancarado. Toda a plenitude da divindade habita na pessoa de Jesus, porque ele é o próprio Deus. O Deus vivo de Israel habitou corporeamente no meio do seu povo pela pessoa de Jesus. E qualquer declaração menor do que essa não representa em nada aquilo que a Escritura diz sobre o nosso Deus. Não representa em nada. Então, meio que fuja de qualquer declaração que não condiz com a Bíblia de quem Jesus é. E o que nos leva ao nono fato, o último e não menos importante. Jesus é o Redentor de todas as coisas. Vamos ler o verso 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vamos deixar claro aqui que somente Deus, ele pode tomar a iniciativa de algo tão grande que é o nosso pecado contra ele. Só Deus pode reconciliar nós com ele mesmo. Porque que atitude que nós podemos tomar que, sendo inimigos de Deus, que pode nos aproximar dele? Qualquer busca por força humana é inútil. E é exatamente por isso que Deus tomou a primeira iniciativa. Deus, ele reconciliou a criação quebrada através da destruição do corpo do Filho dele. E da mesma forma, ele começou essa reconstrução através da reconstrução do corpo do Filho dele. É exatamente a morte e a ressurreição de Jesus que são a garantia de que tudo que está em desordem no mundo, tanto o pecado quanto as catástrofes, quase não saiu, né? As catástrofes climáticas, todas as doenças, o choro, toda a lágrima, Jesus, ele vai botar um ponto final nessas todas as coisas. Na verdade, ele já começou a fazer isso quando ele ressuscitou. A nova criação não vai começar quando ele voltar. Ela começou na primeira vinda de Jesus, quando ele morreu e ressuscitou. E quando ela se completar, não vai ter mais choro. E Paulo, ele começa a aplicar tudo isso que ele falou, especificamente para a igreja dos Colossenses. Nós vamos ler agora o verso 21 e 22, que diz assim: E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele,
santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Resumindo bem, o que Paulo está dizendo que não tem isso que Deus começou a fazer pela ressurreição de Jesus? Essa mesma coisa que ele vai completar lá no último dia, onde não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter doença, não vai ter pecado, ele já está fazendo isso agora mesmo com a igreja. É como se ele estivesse dizendo que o futuro lá da nova criação invade o presente na realidade da comunhão da igreja. E, aos poucos, Deus, através de Jesus, do Espírito Santo, está tornando a sua igreja santa, inculpável, irrepreensível, até o dia que nós seremos completamente glorificados e vamos habitar com Deus para sempre. Mas nós temos que caminhar, né, até o final da jornada. E Paulo aqui, ele só coloca não diria nenhuma condição, mas ele dá um adendo, né? Ele fala que nós precisamos continuar fiéis até o final da jornada. Verso 23, ele bota até aquela questão: vocês vão chegar lá se é que vocês continuam fiéis. Vamos ler o verso 23, o último verso da passagem. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados, firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, vocês têm que permanecer fiel nessa verdade que fez você crer, que fez vocês virem aqui todo domingo, todos os cultos de semana congregar. Foi porque lá no início vocês creram. E Paulo, ele está dizendo para os colossenses, assim como a palavra está para cada um aqui, inclusive comigo, que nós precisamos se manter nessa verdade que nós cremos lá no início, para chegar até o final da jornada, né? E se ficou alguma dúvida de que isso não se trata de você fazer isso pelo próprio esforço, o texto inteiro diz que a autoridade de todas as coisas, a sustentação de todas as coisas, está na mão de Cristo. E é exatamente Ele que vai te manter fiel até o final da jornada. Se depender da gente, a gente vacila assim que a gente sai ali na porta. Se duvidar, nem precisa sair na porta para vacilar. Mas Jesus Cristo, da mesma forma que Ele nos chamou, Ele nos vai manter fiel até o fim da jornada. Se for preciso, Ele vai jogar você para o alto, vai pegar no colo e vai carregar você até a linha de chegada. Mas você vai chegar lá, porque Deus começou uma boa obra quando você creu e Ele vai terminar no dia que você vai ser glorificado na volta de Cristo. E Paulo está exortando a igreja a continuar fiel nessa mensagem. Por quê? Estavam chegando aqueles falsos profetas falando coisas que não condiziam com o que as Escrituras falavam de Cristo. E Paulo, assim como eu disse no início da mensagem, ele estava usando um hino para falar quem é Cristo de verdade. Aí a gente vê o poder que as canções que nós cantamos nos nossos cultos têm. Às vezes elas ensinam muito mais do que as pregações longas que nós ouvimos durante a maior parte do culto, porque elas são fáceis de gravar. Então, nós temos que tomar cuidado com o que a gente anda ouvindo aí e chama de louvor, porque às vezes existem canções que estão nos ensinando errado sobre a pessoa de Jesus. Às vezes nós estamos reproduzindo, tomando por verdade, coisas que não são verdades, que as Escrituras dizem que não é verdade sobre Cristo, mas nós repetimos tantas vezes nas músicas, que a gente já tomou aquilo como verdade. Às vezes nós defendemos com unhas e dentes na internet lá, até agride verbalmente outras pessoas, defendendo um Cristo que nem existe. Defendendo, se é que Cristo precisa ser defendido por alguém, já que Ele governa tudo e tem toda a autoridade. O desafio que eu deixo antes de entregar o microfone é: chega em casa e examina esse texto e pergunta para si mesmo: o Jesus que eu conheço é o Jesus que esse texto está falando? E eu creio que a palavra vai fazer o resto. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós entramos na Tua presença, no nome do Teu Filho Jesus, para agradecer por mais esse momento de comunhão, meu Deus. Muito obrigado por nós estarmos aqui hoje para ouvir mais da Tua santa palavra. Muito obrigado porque ela atinge nossos corações de forma que nós queremos cada vez mais e mais praticar. Faça com que nosso coração entenda tudo que nós
que nós ouvimos aqui hoje, para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia, para que nós possamos reconhecer cada vez e querer mais conhecer ainda a Tua pessoa, meu Pai. Nós te agradecemos por esse culto, por essa palavra, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor?